Olá a todos! Hoje conversaremos um pouco sobre a arte grega e romana, duas grandes civilizações que possuem grandes contribuições à nossa cultura ocidental. Bem, a Grécia Antiga é considerada pelos historiadores como uma civilização de grande esplendor cultural. Os gregos eles desenvolveram, vale lembrar, a filosofia, as artes, a tecnologia, os esportes e muito mais. Tamanha era então a importância dessa cultura, né, a magnitude dessa cultura, que os próprios romanos, quando invadiram a Península Balcânica, que é onde estava localizada a antiga Grécia, não resistiram em bebê nessa esplêndida fonte cultural. Vou chamar aqui a atenção para alguns pontos que foram realmente bem desenvolvidos durante o Império Grego, né? Durante a Grécia Antiga. As artes plásticas foram bem trabalhadas, afinal os gregos eram excelentes escultores. Nas suas esculturas eles buscavam retratar o corpo humano em sua total perfeição, músculos, vestimentas, sentimentos e expressões eram muito bem retratados pelos escultores gregos. Em termos de filosofia, a cidade de Atenas ela foi um palco de grande desenvolvimento filosófico durante o período clássico da Grécia, né, no século V a.C., onde os filósofos gregos pensavam e criavam teorias para tentar explicar a complexa existência humana, comportamentos, sentimentos. Entre esses filósofos estão alguns que nós conhecemos bem, como Platão, Sócrates, Tales de Mileto, entre outros. Com relação aos esportes, vale lembrar que foram os gregos, né, que desenvolveram os Jogos Olímpicos, onde aconteciam de 4 em 4 anos na cidade grega de Olímpia, e eram, na verdade, grandes homenagens aos deuses, principalmente a Zeus. Os atletas das diversas cidades gregas se reuniam para disputarem esportes como, por exemplo, natação, corrida, arremesso de disco, entre outros. E os vencedores das Olimpíadas eram recebidos em suas cidades como verdadeiros heróis. Então, por isso que o nome é Olimpíada, porque eram realizadas na cidade grega de Olímpia, principalmente para homenagear os deuses. Em termos de teatro, né, os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças geralmente eram apresentadas em anfiteatros ao ar livre. Os atores se representavam usando máscaras. Tinha as comédias, os dramas e as sátiras, encenando principalmente o comportamento e os conflitos humanos. Então, e por último, né, eu já estava esquecendo, vale lembrar da democracia, né? Na cidade de Atenas é considerado o berço da democracia. Os cidadãos atenienses, os homens nascidos na cidade, os adultos e livres, eram aqueles que podiam participar das votações que aconteciam na Ágora, que era uma espécie de praça pública, né, decidindo então de maneira bem direta os rumos da cidade-estado, né? E temos o nascimento da democracia à vontade do povo. Aqui nós temos alguns tópicos relacionados à cultura grega e temos a Escola de Atenas, uma pintura feita por Rafael, uma pintura renascentista retratando os intelectuais gregos em ação. Bem, a arte grega, como vocês têm aí, aqui a gente vai falar um pouco sobre as características da arte grega. A arte grega atingiu seu apogeu no século V e no século IV a.C., que é conhecido como período clássico, época em que os autores, em que as obras, atingiram tal perfeição que se tornaram um modelo para muitos artistas de outras épocas, como vamos ver na próxima aula, quando falaremos um pouco do Renascimento, onde a gente vai ter o retorno a formas clássicas gregas. As características são a harmonia dos elementos decorativos, né, concilia as ideias estéticas e éticas, o equilíbrio das proporções, abandona o monumentalismo egípcio, que era muito padronizado, sentido humanista, temos a valorização do homem. Os gregos eram muito racionais,
né? O homem é a medida de todas as coisas. Ligada à vida religiosa, a arte foi colocada ao serviço da vida pública, enquanto expressão da comunidade e do cidadão. As pinturas dessa forma e esculturas eram concebidas a fim de serem belas e assim logo perfeitas, de acordo com os princípios da filosofia grega, ou seja, era uma arte exata feita para ser bela. Esta talvez seja a principal característica da arte grega, o que a torna singular e cujas influências são visíveis até também os nossos dias. Então temos aí uma arte característica onde temos a tentativa de se alcançar o belo, representando e valorizando sempre o homem. Bem, falaremos agora sobre as formas de expressão artísticas da antiga Grécia e começaremos com a pintura. Sabe-se que na Grécia antiga os gregos pintavam as fachadas dos seus templos com cores alegres e fortes. A pintura na Grécia antiga, em geral, faz parte de outras artes, como a arquitetura, a escultura e também a cerâmica. Então, a pintura grega também foi muito importante nas artes da Grécia Antiga. Os pintores gregos representavam cenas cotidianas, batalhas, religião, mitologia e outros aspectos da cultura grega, né? Vou chamar aqui a atenção para os vasos, que geralmente eram de cor preta, muito utilizados nesse tipo de representação artística, como vocês podem ver nas imagens do slide. Esses artistas também pintavam em paredes, principalmente de templos e palácios. Entre os principais pintores da Grécia Antiga, podemos destacar Apéles e também Zeuxis. Provavelmente também pintava as paredes de suas casas, como acontecia com os templos mais antigos da civilização grega. Até os dias de hoje, os únicos objetos de pintura que chegaram foram os vasos de cerâmicas, que dura até hoje, que são notoriamente belos, né? O tema predominante era, de fato, a figura humana, aperfeiçoada nos séculos 5 e 4 a.C. na cerâmica. Inspiravam-se em outros temas como cenas da mitologia, cenas da vida cotidiana, cenas relacionadas com os Jogos Olímpicos e outras competições desportivas. Pintavam as figuras ou em preto com fundo vermelho ou em vermelho com fundo preto. Temos aí uma alternância, como vimos no slide de abertura, né? No primeiro nós temos um fundo preto com imagem amarela na frente, né? Como diz aqui, que seria vermelho. Nesse caso é um vermelho já puxando um pouco para um amarelo, o fundo é preto. E na segunda imagem nós temos um fundo vermelho, amarelo com imagens pretas. É uma forma de destaque, tanto destaca a figura principal como também o fundo. Bem, falando um pouco da arquitetura grega, nós temos que basicamente as esculturas gregas, elas nos transmitiam uma forte noção de realismo, né? Se a gente for pensar, pois os escultores gregos eles sempre buscavam aproximar suas obras ao máximo do real, utilizando recursos e também detalhes. Okay? A temática mais usada também foi religiosa, principalmente representando os deuses e deusas, cenas do cotidiano e atividades esportivas relacionadas às Olimpíadas. Também foram abordados por escultores gregos, né? Um dos principais escultores da Grécia Antiga foi Fídias, foi convidado por Péricles para comandar assim a reconstrução da cidade de Atenas, destruída após a guerra com os persas. Então os templos eram erguidos em homenagem aos deuses gregos, né? Tinha muita essa relação entre construção artística e também louvor aos deuses. Suas formações ou formas são copiadas ainda hoje, causam espanto pela beleza e consistente estrutura. Então são formas que até mesmo hoje em dia ainda estão de pé, obviamente desgastadas, né? Mas ainda estão resistentes. Um dos templos gregos mais conhecidos é o
Partenon, que fica na Acrópole de Atenas, feito em homenagem a deusa Atena, que também é protetora da cidade. Aqui eu chamo a atenção para as colunas gregas, que são ideais de suporte valorizando a beleza clássica, a perfeição, né? Temos as dóricas, que são mais antigas, linhas retas e simples, as jônicas, as mais elegantes, linhas curvas e delicadas, coríntias, variação da jônica rebuscada e com elementos vegetais, e as caríates, colunas com formatos mais femininos, né, que não são tão comuns. Então aqui representa 4 períodos da arquitetura grega. Vale ressaltar, lembrando de novo, a arquitetura grega sempre relacionada com o ideal de perfeição artística. Os templos, eles eram erigidos em homenagem aos deuses. Os teatros também são manifestações da arquitetura grega. Como eu já falei anteriormente, os gregos valorizavam muito o teatro. Eram lugares onde eles podiam refletir, podiam conversar, podiam dialogar sobre cenas do cotidiano, fazendo críticas, fazendo apontamentos sobre costumes, crítica aos costumes, através de comédias, sátiras, entre outras coisas. Os teatros eram de grande extensão, que tinham capacidade para abrigar toda a população da cidade, como na imagem aí. Dá para ver que é um teatro bem grande, né? Só o palco que fica ali no meio, feito em pedras e constituídos por um espaço circular que continha um altar de Dionísio, chamado de orquestra, onde o coro cantava, dançava e os atores então representavam. Os palcos eram singelos, os espectadores acomodavam-se em arquibancadas ou degraus que ficavam em volta da orquestra. As apresentações tinham lugar durante o dia ao ar livre. Podemos citar o teatro de Epidauro, que foi projetado por Policleto entre 370 e 360 a.C. Sua capacidade era de até 18.000 pessoas. Então era realmente um espetáculo social esses teatros da antiga Grécia. Bem, com relação à escultura grega, para a gente finalizar essa parte da Grécia Antiga, os escultores gregos, por vezes chamados de gênios, foram exímios em seu ofício, né? Entalhavam a pedra com grande maestria e também delicadeza. As obras apresentavam um movimento adequado à ação e ao estudo da proporção anatômica, buscavam a perfeição estética e primavam por uma constante representação realista. Vale lembrar que os gregos valorizaram muito o homem, o real, ok? Então, a escultura grega talvez seja um dos mais importantes legados da Grécia Antiga, porque os artistas conseguiram, na verdade, desenvolver um estilo próprio original, que se tornou inclusive inspiração para outras civilizações, ok? Pode-se elencar como os principais atributos das obras gregas, né? A representação do corpo humano, como vocês podem acompanhar na imagem à esquerda. Busca da beleza física, naturalismo, idealismo das formas, simetria, volume, movimento e detalhes. Então vejam que os gregos já trouxeram outra maneira de se enxergar a escultura, com outros ideais, outras técnicas e outros objetivos, né? Além da sua qualidade artística indiscutível, a escultura grega também foi um instrumento de representação dos valores da sociedade da época e evoluiu muito com o passar dos séculos. No decorrer dos séculos, os artistas gregos foram aperfeiçoando as obras escultórias, a explorar diferentes materiais. E aí, quais eram os materiais que eles utilizavam, né? Inicialmente, o bronze era muito utilizado, sendo substituído depois pela mármore, pelo qual era necessária a utilização das ferramentas de ferro e brocas para esculpi-lo. Os membros eram fixados ao corpo após a modelagem. Depois passou-se a utilizar a pintura na pele, bem como roupas e cabelos. Já os olhos eram feitos de vidros e ossos. Os acessórios eram lanças e capacetes e eram feitos de bronze.
Temos aí agora os períodos da escultura grega. Temos o período clássico, século 8 a.C., até o século 5 a.C., onde surge no feminino com muita suavidade e também delicadeza, né? Então foi nesse período clássico que a escultura grega alcançou o máximo do seu naturalismo, com a grande semelhança à figura humana. A rigidez deu lugar a uma naturalidade e a perfeição, e o uso dos movimentos ganhou mais proximidade com o real. Vale ressaltar também que a tridimensionalidade permitia que as obras elas fossem vistas em diversos ângulos e também em diversas perspectivas. Aí vocês têm 3 exemplos de esculturas gregas produzidas no período clássico. O período helenístico, por sua vez, tivemos algumas mudanças nos temas da escultura grega, bem como no uso de técnicas utilizadas pelos artistas, que passaram agora a retratar o cotidiano da época com expressões dramáticas e movimentos quase teatrais. Temos aí uma mudança temática na escultura. O equilíbrio antes do período clássico com a figura feminina deu lugar agora ao drama, porém o realismo das obras permaneceu. Afinal, o homem permanecia como o centro de toda a representação da escultura. Dessa forma, a escultura grega adquire uma nova intencionalidade em um período de conquistas territoriais, de expansão política e também cultural, ok? Aí nós temos uma escultura, seria o soldado de Gálata e sua mulher, original grego, que data da metade do século 3 a.C. Temos uma escultura aí de mais de 2 metros de altura. Vejam aí que é uma escultura que retrata drama, traz consigo toda uma carga dramática para o corpo, para a simbologia da escultura. Aqui eu trago um importante mapa mental sobre a arte grega, que é um resumo geral de todas as informações que foram discutidas até agora na nossa videoaula. Ok? Eu recomendo que vocês façam a leitura atenta, voltem no vídeo caso tenha alguma dúvida e reforce com esse quadro, porque é um quadro sintético que traz um resumo das principais informações discutidas sobre a arte grega e também vai ser muito importante para que vocês consigam resolver os exercícios que serão propostos. Tudo bem? Bem, agora passamos para a arte romana, uma arte posterior à arte grega que traz consigo grandes marcas de influência grega. Os romanos, como vimos no slide introdutório da arte grega, dominaram a Península Balcânica e com isso chegaram a dominar no ano de 30 a.C. a Grécia Antiga, mas a dominação não significou exclusão total dos costumes gregos. Muitas características gregas foram assimiladas à cultura romana, ok? Vamos ver aqui como que nós podemos compreender o universo artístico da Roma antiga, ou seja, quais foram as principais características da arte romana. A cultura romana, assim como a grega, né, é tida como um berço de muitos conceitos que mantemos na atualidade sobre história, literatura e também arquitetura. Foi entre os romanos que nasceu o latim, língua que na Idade Média viria da origem ao italiano, ao francês, ao espanhol e também ao nosso querido português. Essas características fazem com que o Império Romano ele seja exaltado até hoje, não apenas por suas conquistas políticas, mas também pelas suas conquistas sociais, intimamente ligada às artes, né? Então temos aí a Roma antiga como o berço do latim que funda até mesmo a nossa língua portuguesa, assim como outros costumes que perpetuam-se aí durante a história e que são possíveis de se perceber até os dias atuais, né? Vamos aqui para o slide
sempre ouvimos falar que a arte romana foi muito influenciada pela grega, principalmente quando se fala em ideal de beleza. Sim, os romanos, eles conseguiram manter esse ideal de perfeição grega, né? É verdade, mas não devemos confundir influência com cópia. Os romanos conseguiram exprimir o espírito próprio e autêntico em sua arte. Já a gente vai ver como os romanos recuperaram muita coisa grega, mas também conseguiram construir características próprias, individualidade própria. Afinal, os romanos também foram formados pelos povos etruscos e herdaram deles o caráter realista e popular da arte. Então temos aí os romanos, que assim como os gregos foram formados pelos povos etruscos, e que talvez daí venha essa coincidência de influência, ok? Influência principalmente realista e popular da arte. Realista e popular são palavras-chave que nós vamos descobrir basicamente qual seria a denominação, então o espaço de ambas na arte romana. Primeiramente vamos estabelecer alguns parâmetros, vamos aqui construir algumas informações sobre a herança grega, né? Existem duas imagens, a primeira à direita é o Partenon de Atenas, uma importante obra arquitetônica da Grécia Antiga, ok? Feito para enaltecer os deuses gregos. E na esquerda nós temos o Panteão de Agripa, que é em Roma. Qualquer similitude aí não é mera coincidência, né? Vejam aí na fachada, nas colunas, que tem um padrão que se repete, ok? Então aqui é uma prova de influência direta da cultura grega nas construções arquitetônicas romanas, né? A herança cultural deixada pelos gregos foi muito rica e influenciou toda a civilização ocidental, ok? Suas concepções de beleza, retratadas nas obras de escultura, pintura e arquitetura, foram ditas como clássicas, por seu equilíbrio e harmonia. Vejam que esses eram objetivos da arte grega. Também sua produção teatral, a filosófica, científica, desportiva, entre outras, foi fecundada e marcou as linhas do pensamento até a Idade Moderna, até hoje em dia. Okay? Então vamos para as principais características da arte romana, que sofreu influência grega, mas conseguiu ter lá seus próprios caminhos de singularidade. Vamos para o slide. Sua produção era muito politizada e voltada para os feitos militares e políticos. Sua temática apresentava um forte caráter de registro histórico. Então, trocando em miúdos, os romanos, eles aproveitaram, como já vimos, a bagagem cultural dos etruscos, cuja arte era bastante desenvolvida, apesar de ser uma civilização antiga, bem como se deixaram influenciar pelos padrões estéticos gregos, que, vale ressaltar, eram admirados pelos romanos. Quando os romanos conquistaram a Grécia, lá em 30 a.C., ficaram fascinados com a sua arte e começaram a imitar os gregos. Daí então, muitas das suas características da arte são encontradas na arte romana, como é o caso também na mitologia. A arquitetura foi a maior de todas as expressões artísticas dos romanos. Nela, a característica que mais se destaca é o uso dos arcos. As esculturas romanas, por sua vez, elas são necessariamente cópias das originais gregas. Nelas, o realismo é uma característica marcante. A pintura romana, classificada em 4 estilos, caracteriza-se ora pelo color das paredes, ora pelo ilusionismo ou pela riqueza dos seus detalhes. Passamos para a arquitetura romana e aí tocamos novamente na tecla da herança etrusca. O senso de realismo fez com que os romanos investissem em construções mais racionais, voltadas para a funcionalidade, né? Nós não temos aí construções que eram apenas feitas para serem necessariamente belas. Os romanos já trazem
uma nova perspectiva, uma perspectiva de funcionalidade. Não adianta ser belo, maravilhoso, se não tem uma funcionalidade pública, ok? Na arquitetura isso vai estar bem nítido. As construções exibiam grandeza material, força, energia e também caráter. Aí vocês têm uma imagem de termas romanas, né, na Inglaterra. Uma grande curiosidade que também vem da arquitetura romana é os banhos públicos, né? Aqui nós temos uma ilustração de como eram esses banhos. Embora os romanos não tenham sido o povo, a civilização que tem inventado os banhos públicos, pois os gregos já faziam uso, né, dessa prática, foram os romanos que popularizaram esse tipo de banho, né? Os banhos públicos se tornaram algo comum no cotidiano do povo romano, havendo banhos públicos em todas as províncias e na maioria das cidades, levando os ricos e pobres, homens e mulheres a irem a tais locais não apenas para se lavar, mas para participar da vida social da cidade. Então, não era um encontro somente destinado à limpeza do corpo, mas sim para se atualizar sobre os fatos que aconteciam na cidade, fatos políticos, fatos militares, fatos sociais, né? Os banhos públicos romanos chegaram a um nível de ser comparado até mesmo ao ato de ir para a praia, se nós fôssemos levar em consideração os dias atuais. Não no sentido de se lavar, mas como um local para se encontrar amigos, conhecer gente, se divertir, passar tempo, conversar, relaxar, praticar esportes em geral, se socializar. Isso é um dado bem interessante, né? A arquitetura romana com relação aos banhos públicos, né, fornecendo um serviço ao povo, né, algo que tem sim uma funcionalidade. A arquitetura também era instrumento de demarcação da dominação romana, né, o estilo, a perspectiva, a funcionalidade prática da arquitetura fazia com que a determinada terra fosse demarcada como propriamente romana, né? Se tem aquela forma específica de se construir, isso já demarca o local como pertencente ao grupo que o fez. E como a arquitetura romana era uma arquitetura muito característica, isso já demarcava o seu espaço físico também. Aqui nós temos uma ruína de uma muralha romana na Inglaterra, construída no século II, né? Claro que aqui são só ruínas, mas quando a muralha estava em seu pleno estado de construção, seria algo bem mais grandioso. E a própria forma de se construir a muralha já dava a entender que ela era romana. As inovações arquitetônicas de Roma incluíam o arco, né? A abóbada, que o teto era formado pelos arcos, as colunas, frisos, embaixo os relevos narrativos, né? Aí a gente tem o arco de Constantino em Roma. Esse aqui era um marco arquitetônico, né? E tinha sim uma funcionalidade que vamos ver a seguir. Mas já adiantando um pouco, a funcionalidade aqui nesses arcos estavam porque eles tinham uma função narrativa, eles continham informações em sua estrutura que contavam uma história, né, um feito. Vocês podem ver que apesar de ser uma imagem que não está bem focada, é possível ver alguns elementos na Constituição, e esses elementos eles são narrativos, né, figuras. Aí tem o arco, tudo bem, a passagem, as três passagens embaixo, mas tem alguns círculos. E aí, se a gente fosse ter uma imagem mais próxima, a gente vai ver que seriam imagens que estariam contando uma história, né? Então essa é uma inovação arquitetônica romana, o uso do arco narrativo, né, para contar uma história nesse monumento arquitetônico. Uma outra inovação
arquitetônica dos romanos foi a construção de arquedutos. O que seriam arquedutos? Os arquedutos, eles revelam, entre outras coisas, um pensamento romano da praticidade e também da objetividade, né? Vale lembrar. Roma, ela deixou grandes formações que tinham a finalidade de transportar água pelos municípios. Essa era a função do arqueduto. Alguns estudiosos afirmam até que Roma conheceu o esquema de escoamento de água por encanamento subterrâneo e o de arquedutos em aros suspensos que foram estudados com os etruscos. A preferência por esse modelo se deu pelo valor menor das obras, já que instrumentos essenciais eram mais baratos e abundantes. Para o andamento da formação, a água era sempre oriunda de lugares mais altos, isso é óbvio, o que conduzia à distribuição pelo esquema. A formação era erguida em formato de arcos, o uso do arco de novo, com capacidade de sustentar o peso. As vias eram constituídas de tijolos envolvidos internamente por cimento, denominados de canales. A água alcançava os arredores do município e era despejada em depósitos conhecidos como castellum. Só então o fluido era transportado por canos de bronze ou chumbo para o domicílio dos mais ricos e para as caudas. Então vamos lá. Novamente, nós temos a arte a serviço do povo, pelo menos da parte mais rica do povo, né? Pois era que tinha um acesso mais viável a esta água. Salvo engano, tinha lugares específicos onde a população mais suave poderia adquirir a água, só que era um local mais longe, mais precário. Os ricos não, recebiam a água com canos transportada por canos de bronze em suas próprias casas. Então, objetividade, funcionalidade, tudo isso está incluso na construção dos arquedutos romanos, que eram estruturas feitas estrategicamente para transportar água de lugares mais altos. Em alguns arquedutos romanos possuem até mesmo a distância de 80 quilômetros desde a fonte da água até a cidade romana. Então eram construções que eram bem longas, né? Eram construções que conseguiam ter uma extensão muito considerável, ok? Aqui nós temos o aqueduto dos Pegões em Tomar, que é em Portugal. Com relação aos teatros, que fora algo que os romanos incorporaram dos gregos, né? A concepção arquitetônica romana de teatro diferente da grega, que preferiu o modelo circular, na verdade uma elipse, ao invés de semicircular. Então aí vocês veem o estilo grego, semicírculo ou 3/4 de um círculo, não é um círculo completo, enquanto que o teatro romano ele é circular. Dá para ver que ele faz toda a rodinha, enquanto que o teatro grego não, ok? Bem, é impossível falar de arquitetura romana sem mencionar o Coliseu, né? O Coliseu que está localizado no centro de Roma e também é seu monumento mais famoso. Foi construído por ordem dos imperadores Vespasiano e Tito no século I a.C. Sua construção levou cerca de 10 anos. Seu nome era Anfiteatro Flávio, da dinastia Flaviana. Ornamentado com arcos, colunas e esculturas, abrigava até 47 mil espectadores, né? Suas arquibancadas desenvolvem-se em 3 pavimentos e são sustentadas por uma série de abóbadas, cujo arco permite a ventilação. Foi utilizado durante cerca de 400 anos. Então, para que serviu o Coliseu na Roma Antiga, né? O Coliseu ele era utilizado para vários espetáculos durante o Império Romano e hoje é um dos principais pontos turísticos da Itália. Construído entre os anos de 70 e 90,
né? O Coliseu foi uma obra iniciada por Vespasiano e inaugurada somente por Tito, como nós temos a informação no slide. E também o Magnífico, a obra romana era capaz de hospedar até 50 mil espectadores, 47 a 50 mil espectadores, para os seus mais variados espetáculos. A princípio era constituído de 3 andares, mas Alexandre Severo e Giordano III impulsionaram as obras para acrescentar mais um andar e assim ampliar a capacidade da arena para até 90 mil pessoas. O Coliseu foi construído em um local que havia sido devastado pelo grande incêndio de Roma durante o governo de Nero. As obras então elas serviram para animar a população e também para integrar a tão famosa política do pão e circo, né? Importante política do governo do Império Romano, que basicamente dizia que o povo precisava de 2 coisas: primeiro do pão, ou seja, do necessário para não passar fome, e de circo, ou seja, de diversão. Um povo que tivesse as mínimas condições de alimentação e também de entretenimento seria um povo teoricamente feliz. A construção passaria a abrigar então os mais interessantes espetáculos da época, como luta de gladiadores e execuções. A gente sempre, quando pensa Coliseu, já pensa em filmes de gladiadores, né? Assim como execuções sangrentas. Para celebrar o fim das obras, né, o Tito ordenou os jogos iniciais nos anos de 80. Né? O fim do governo de Tito foi seguido pela catástrofe com uma erupção, novo incêndio em Roma e surto de peste. Okay? Então essa é um pouco da história do nosso Coliseu, um importante marco da história da Roma Antiga, do Império Romano, até hoje está entre um dos principais símbolos da Itália. As colunas, os romanos também usavam colunas e arcos triunfais para homenagear seus heróis. Era uma forma de preservar a memória do povo romano, né? Algo que não foi pensado pelos gregos, pelo menos não com esse intuito, né? Os gregos utilizavam colunas nos seus templos. Aqui existem colunas somente para homenagear heróis e também para fazer uma espécie de propaganda política, né? Sempre servindo de demonstração de poder e prestígio perante a população. Bem, com relação à pintura, né? Nós temos os afrescos, né? Como uma das principais manifestações. Vale ressaltar que a história da pintura romana pode ser traçada pelas paredes da cidade de Pompeia, né? Onde nós encontramos vários afrescos, e foi enterrada pelas cinzas do Monte Vesúvio em 79 d.C., né? Vale relembrar, né, da erupção que acaba até afetando o Coliseu. A erupção também soterrou a cidade de Herculano, mas em Pompeia as cinzas vulcânicas ajudaram a preservar as cores das pinturas nas paredes das casas, os chamados afrescos, né? Então, o que são os afrescos? A pintura mural recorreu ao efeito da tridimensionalidade e ao uso de cores bastante saturadas. Os afrescos da cidade de Pompeia são representativos deste período, né? O afresco, então, ele seria uma técnica de pintura em paredes, como vocês podem ver na imagem, ou tetos de gesso ou revestido com argamassa, ainda frescas, geralmente assumem a forma de mural. Muitas vezes, inclusive, o termo é utilizado para referir-se à pintura mural em geral. A técnica dos afrescos exige do artista muita destreza e rapidez. Por quê? Porque a secagem é muito rápida, que obriga o pintor a ser ainda mais rápido e competente no que faz. Não é qualquer um que faz os afrescos, né? Uma das grandes desvantagens do afresco é a quase impossibilidade de corrigir erros depois da conclusão da pintura. Depois que secasse, não tinha mais como voltar atrás, né? O que eram representados nos afrescos: cenas do cotidiano, figuras mitológicas, religiosas e também conquistas militares, né? Então os afrescos são um dos principais representantes da pintura da Roma antiga, né? Murais feitos em paredes, que exigiam uma grande técnica do artista, porque a secagem era muito rápida. E o que era representado? Cenas de cotidiano, figuras mitológicas, religiosas e também conquistas militares.
Temos também os mosaicos, né? A palavra mosaico, se a gente for falar em termos etimológicos, vem da palavra musa. Chegou-se a dizer que tal nome era devido ao que no mundo clássico se considerava uma arte tão magnífica que deveria ser inspirada pelas musas. Realmente, os mosaicos são bem bonitos. Vocês podem acompanhar aí uma coluna como uma série de mosaico, né? Então, o mosaico, em sua gênese, na sua origem, é uma obra composta por pedacinhos de pedra, barro ou vidro de várias cores. Também se pode encontrar composições com madeira. Os mosaicos romanos são inspirados em tapetes e pinturas e têm grande variedade em relação a estes pela sua durabilidade, né? Então, os mosaicos apresentam um tratamento de profundidade muito expressivo e valorizavam os ambientes arrematados por belos mosaicos. A técnica do mosaico, importada do Oriente, consistia em colocar pedacinhos de cerâmica bem juntos, né? Esses pedacinhos eram colocados para valorizar uma unidade, um desenho de unidade, né? Eram colocados em pontos específicos, pintados de maneira específica para compor uma obra maior. Então, a obra maior feita de pequenos pedacinhos. Então, se imagina o tanto de trabalho que deve ter dado, né? Os trabalhos de mosaico são realizados sobre grandes superfícies planas, como paredes, chão e tetos, mas também existem trabalhos adaptados em pequenos objetos, pequenos painéis, ok? Então, é mais um tipo de pintura romana. E para finalizar, temos a escultura. A escultura romana, ela foi uma manifestação artística extremamente significativa na civilização da Roma antiga. Por quê? Porque se constituiu em uma mistura de perfeição clássica com características do realismo e estilos do Oriente, que foram traduzidas em peças de pedra e bronze de inigualável beleza, né? Assim como ocorreu na pintura, os romanos também sofriam influência grega na escultura, né? Mas evoluíram para um estilo próprio quando passaram a dominar o mundo, né? Os escultores romanos, eles trabalharam a pedra, metais preciosos, vidro. Entretanto, seu traço marcante até mesmo no bronze e no trabalho com a mármore, okay? Sendo este último, ou seja, a mármore, o que domina a maioria das obras de arte em escultura do Império Romano, né? As esculturas romanas revelam características realistas, assim como acontecia na escultura grega, centradas na personalidade do indivíduo, com influências da arte etrusca e da arte grega do período clássico, okay? Principalmente helenístico, porque os romanos preferiam o realismo emocional da representação à perfeição idealizada e quase sagrada, okay? Pois aquele estava mais de acordo com seu espírito prático e também pragmático. Então eles preferiam o realismo das emoções, a coisa palpável, real, do que a idealização quase sagrada da perfeição. Os romanos, então, os escultores romanos eram mais realistas do que idealistas. A estatuária romana teve o seu maior êxito nos retratos, normalmente em forma de busto. Reproduziam exatamente o modelo, acentuando até os defeitos, as deformidades e as características fisionômicas dos olhos, sobrancelhas, boca, barba e cabelo. Então era representado a pessoa, a figura em sua total característica, na sua total fisionomia. Até mesmo os defeitos eram colocados, eram esculpidos, né? Era um retrato fidedigno da pessoa que estava sendo esculpida, ok? As classes dominantes utilizavam a escultura como manifestação da sua elevada posição social e política com caráter propagandístico. Então essa é uma das características também da escultura romana. Eram esculturas de personalidades específicas, né? E essas personalidades específicas tinham elevada posição social e política. Não era qualquer um que ganhava ou que merecia uma escultura.
Ao longo do tempo, essa tendência evoluiu para modelos do meio corpo já no século II. Aí nós temos a escultura de Augusto, que foi um grande imperador de Roma. A escultura romana também representou bustos de personagens importantes da época. O busto é só a apresentação do pescocinho para cima. A acentuação dos detalhes do rosto mostra a influência etrusca na escultura romana. A pose e os semblantes dos personagens denotam a autoridade dos retratados. Então eles eram retratados de maneira específica, sempre mostrando muito realismo, autoridade, firmeza, caráter, né? As estátuas gregas antigas eram originalmente pintadas com cores berrantes, mas após milhares de anos esta tinta saiu. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Nós conversamos muito sobre a arte grega e a arte romana. Revejam o vídeo com calma, estudem, façam mapas mentais e não se esqueçam de resolver o exercício que eu estarei postando na plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Então beijos, abraços virtuais a todos, até mais.